Do maná do céu para você. Boa tarde. Hoje o Senhor está nos convidando a viver o novo. E o Senhor me trouxe para ler Jó 40, do 1 ao 5. Se você puder pegar a sua Bíblia para estar acompanhando. Vamos lá na leitura? Disse mais o Senhor a Jó: acaso quem usa de censuras contenderá com o Todo-Poderoso? Quem assim arguirá a Deus que responda? A resposta humilde de Jó. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: sou indigno que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca. Uma vez falei e não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Amém? Meditando nessa palavra, o Senhor dizendo pra gente, convidando a gente para viver o novo, né? É tão interessante que eu fiquei pensando, Jó, né? Ele era um homem justo, temente a Deus. Ele estava passando uma prova, uma provação, e Deus ia levar ele ia mostrar para ele a manifestação do poder de Deus. Só que ele estava passando uma prova, né? E ele estava ali questionando Deus, e Deus repreende ele, né? Deus corrige, né? Porque Deus ama, né? O Pai, quando ama, ele corrige. Então, o Senhor querendo dizer assim, Jó, quem é você para estar perguntando? Tipo, Deus é Deus, né? Então, Jó ali na hora, né, se humilha, né? E já fala com o Senhor. Você vê que ele se arrepende ali na hora, já fala para o Senhor, né? E aí, trazendo esse contexto, né, pensando hoje, refletindo o Senhor, falando ao meu coração, e é tão tremendo, né, que o Senhor me lembrou logo lá do meu processo. Vou contar mais um pouquinho, né, do testemunho. Logo quando eu comentei nos outros vídeos, né, que eu queria ter uma experiência, ouvir a voz do Senhor, saber, né, e eu tava passando toda aquela prova, né, e no começo, né, a gente não entende, né, eu hoje olhando tudo, né, vendo, eu vi que foi importante, né, aquela aprovação era para hoje eu viver tudo que eu estou vivendo, né, o novo de Deus, eu estou vivendo o novo de Deus. E aí o Senhor me lembrou, né, de um dia foi tremendo que eu tive com o Senhor. Quando eu falei que eu queria ouvir a voz dele, eu falei, Senhor, para eu saber que era o Senhor falando comigo, porque como, né, com um monte de coisa, né, vivendo um monte de coisa, um monte de luta, um monte de prova, não entendia nada. Às vezes eu lia a Bíblia, não entendia, então o Senhor começou a me entregar a passagem da Bíblia todo dia de manhã, como tem sido. Ele me acordava já me falando da passagem para eu ler. Porque é a palavra que liberta a gente, é a palavra que dá direção, é a palavra que cura, né? Porque é o manual para a gente viver aqui nessa terra, é a Bíblia. E quando eu chamei ele, falei para ele me ajudar, que eu queria ouvir ele me deu o quê? A palavra, que é a maneira que ele fala com a gente. Então eu acordava de manhã, ele já me dava a passagem da Bíblia. Só que a gente sabe que o inimigo é astuto e ele quer nos enganar. Então, o que eu fiz? Eu criei um código com Deus. Para eu saber que é Deus que está me dando a passagem da Bíblia, que era Deus falando comigo, eu fiz um combinado com o Senhor. Ali, falei, Senhor, nós vamos ter um código, porque eu preciso saber que é o Senhor que está falando comigo. Porque o inimigo, ele quer copiar Deus, e muitas vezes ele chega na frente, porque ele quer atrapalhar, ele quer fazer a gente, né, parar no tempo, ele quer fazer a gente retroceder. Então, eu tinha um código com o Senhor. E foi tão interessante que lendo essa passagem aqui, né, quando Jó fala ali, né, 2 vezes, né, que ele falou tal, e eu lembrei, né, o Senhor ministrando ao meu coração e me levou, né, e aí que eu quero contar mais um testemunho, né, que como Jó teve, né, a experiência do poder de Deus ali, né, vivendo a prova, né, quando eu me deparo no começo que para mim era tudo prova, né, porque que as pessoas estavam fazendo aquilo comigo, quando o Senhor falava para mim, porque quando o Senhor fala que nós vamos viver algo novo dele, ele já fala pra gente, como ele tá falando hoje, vai ter prova, vai ter teste, só que eu não entendi. Então, muitas das vezes, quando o Senhor falava pra mim assim, você quer viver algo novo comigo, então você vai pedir perdão pra fulano. E aí eu falava, Senhor, mas as pessoas que me magoou, as pessoas que fez isso comigo, e eu questionava Deus. E como o Jó tava questionando aqui, e aí o Senhor falou assim, mas você não quer viver algo novo comigo? Não é sobre eles, é sobre você. É você que falou que quer andar comigo, não é? Então eu falava, verdade, Senhor. Aí o Senhor falava, então, é você que vai pedir perdão. Aí eu falei, tá bom, Senhor, eu quero te obedecer, eu quero viver algo novo. E aí, pensando, né? Mas o Jó era justo e temente a Deus, né? Imagina eu, uma pecadora, né?
Falava, meu Deus! E aí, aquele dia que o Senhor falou comigo, né? E hoje, lembrando de tudo, né? Lembrando, nossa, eu tava, né, igual o Jó, questionando, querendo, e eu nem era justa, nada, querendo saber, né? E o Senhor me dava ordem. E aí, às vezes eu chorava, falava, Senhor, eu vou ter que pedir. Ainda às vezes eu ficava ali na luta. Ai, Senhor, e aí o Senhor falou, vai pedir perdão. E assim, eu tô comentando isso por quê? Porque tudo que a gente vai viver novo do Senhor, a gente vai passar por prova e por teste. E aí eu lembrei de um dia, né, o Senhor falando comigo, lembra? Foi uns dias que eu tava vivendo, né, logo no início, que eu tava vivendo muita luta, muita, né, que era começo, né, então é onde o Senhor tá mexendo, tá falando, falando o que é para você fazer, é como você entra na escola, você não sabe nada, você tem que aprender, e às vezes a professora tá falando, você não entende nada com nada, então foi aí que eu peguei e aquele dia, um dia eu acordei de manhã, o Senhor me entregou a passagem da Bíblia, e ele falou para mim que ele ia me entregar códigos e os segredos dele, e eu fiquei pensando, o que seria códigos, segredos do Senhor? E foi quando ele me falou, e é tão interessante que eu comentei no outro áudio, né, da gente que eu tava sozinha no início, mas depois o Senhor pegou na minha mão, ele vai nos direcionando, vai levando a gente, né, com quem a gente vai precisar caminhar, e foi quando ele trouxe uma amiga minha de muitos anos, ela também estava vivendo um processo, e a gente começou a caminhar junto, então ela vivendo o processo dela com Deus, e eu, meu processo, então a gente compartilhava os nossos devocionais, hoje Deus falou assim comigo, Deus pediu para eu fazer isso, e a gente ministrava uma pra outra, assim, conversando, igual a gente tá aqui, conversando. Então, eu cheguei um dia e falei pra ela, nossa, Bru, o nome dela é Brunella. Eu falei, nossa, Bru, hoje o Senhor falou pra mim que ele vai começar a me mostrar os códigos, os segredos dele. Ela falou, uau, que benção, amém, glória a Deus. E porque eu compartilhava com ela, eu falava, vamos ficar atenta. E ela falava, vamos mesmo. E aí, foi passando os dias, né, e também tem a minha irmã, né, que mora aqui comigo, então eu também compartilhava com ela, né, falava, hoje o Senhor, e às vezes eu falava, nossa, hoje o Senhor falou que vi isso, e aí foi tão tremendo, porque foi passando os dias, e aí o Senhor começou, né, como hoje eu já parei, né, olhando, o Senhor começou a me revelar sobre os números, a gente acha que não tem, né, tudo foi o Senhor que fez, e tudo tem um significado. É a mesma coisa quando no começo eu li a Bíblia, eu não entendia nada. E sabemos que tem uma revelação, e é o Espírito Santo que nos revela, né? E aí, quando o Senhor foi falar para mim do número, logo no início, que cada número tem um significado, foi quando eu comecei a ler a Bíblia, né? E o Senhor começou a me revelar. E foi tão interessante que aí o Senhor começou a trazer a revelação sobre o número, porque o número, ele falava sobre o que eu estava vivendo, tipo assim, eu ficava falando, nossa, o que esse número quer dizer? O que o Senhor quer falar comigo? Né? O que isso significa? Eu fiquei, né, porque tudo está relacionado com o espiritual, porque primeiro começa no espiritual, porque é Deus que fez todas as coisas, e eu trazia aquilo lá para minha vida. E hoje, quando eu deparei lendo quando eu acordei que o Senhor falou, né, 40, eu falei, nossa, provação e teste, porque 40 significa isso, provação e teste. E aí eu pensei, que dia que é hoje? Dia 18. O que é o 18? 10 e o 8. O 10 fala os 10 mandamentos. E o 8, o novo. Aí eu pensei isso. E o Senhor falou que nós vamos viver o novo. O Senhor está convidando a gente para viver o novo de Deus hoje. Então eu pensei, eu falei, nossa, provação para viver o novo? Por quê? A provação é o quê? A gente vai ser provado no quê? Exatamente nos 10 mandamentos. O que é os 10 mandamentos? É os princípios de Deus que a gente precisa viver todos os dias. Que a gente tem que... É o alimento importante. Porque o nosso manual é a Bíblia. Tudo está na Bíblia. Então, o que é a aprovação? Nós vamos ser provados. Quem que prova a gente para a gente falhar nos 10 mandamentos? É o inimigo. Ele vai estar nos provando. Mas como o inimigo também, ele só vai tentar... Se você está caminhando com Jesus, ele só vai te tentar com a permissão de Deus. Então, assim... Até porque o inimigo, quem está servindo ele, o inimigo não vai provar. Ele vai provar quem está tentando melhorar, quem está querendo servir a Deus mesmo, quem está querendo fazer a vontade de Deus. É esse que o inimigo vai tentar provar. Só que Deus vai deixar, Deus permite, como permitiu com Jó. Só que para quê? Para ver se a gente vai ser provado aonde. Porque tem um testinho. O que é o teste? É os 10 mandamentos. O inimigo, ele vem fazer a gente, né? A gente
falhar nos 10 mandamentos para a gente não viver o novo de Deus. Então a gente tem que estar atento, por isso que a gente tem que ler a palavra todo dia, a gente tem que meditar na palavra, se policiar, né, vigiar, porque o inimigo está rodeando, porque o papel dele é estragar o que Deus tá entregando pra gente não viver o novo de Deus. Então eu fiquei pensando, nossa, 40, vai ter provação e vai ter teste, por isso que a gente tem que orar, pedir pro Senhor nos guardar, nos dar força, mas a gente tem que focar no que o Senhor tá falando, convidando a gente para viver o novo. E aí, os 10 mandamentos é a Bíblia, por isso que a gente tem que ler a Bíblia todos os dias. Todo dia a gente tem que meditar na palavra, porque é todo dia o Senhor falando com a gente. E os 10 mandamentos é o quê? Pra gente viver os princípios de Deus aqui nessa terra, né? Porque Jó, ele era temente e justo com Deus. E ele ficou questionando. Imagina, ele era temente a Deus. E pra gente ser temente, a gente tem que ler a Bíblia, a gente tem que entender, tem que viver os princípios de Deus. Então, assim, é muito importante, porque eu fiquei pensando nisso, né, e lembrando da experiência que eu tive com o Senhor. E quando eu vi aqui, né, 2 vezes, eu já foquei no 2 vezes, né? Que significa, né? 2. 2 fala de confirmação e testemunho, ou seja, Deus está falando para nós, 40, provação e teste. Vamos ser provada, vamos ter teste, né? Mas nós temos que passar nesse teste. Como? Fazendo a vontade do Senhor, obedecendo Ele, fazendo renúncias, né? Porque o inimigo, ele vai tentar a gente, mas a gente tem que renunciar falando não para ele. E lembrando que a gente está vivendo um novo, porque se a gente passar, vencer a aprovação, passar no teste, a gente vai para o novo, o que vai acontecer? Vamos testemunhar. É o que eu estou fazendo hoje aqui, contando o meu testemunho da minha experiência que eu tive no processo, mesmo vivendo as provações. Tava bem dizer assim, né? Acho que já estava pior, com certeza. Mas eu estava me sentindo ali, com tudo indo embora, não sabia nem o que fazer, mas ali o Senhor estava me entregando os segredos dele, que é duradouro, porque ninguém rouba isso. Isso daí o diabo não tem como roubar. O que Deus coloca dentro da gente, o diabo não tem como tirar, entendeu? E aí eu tô aqui hoje já testemunhando desse dia. Só que hoje o Senhor já trouxe hoje, logo pela manhã, falando o quê? Vamos viver o novo. E eu tenho certeza que esse dia de hoje será testemunho. E aí é assim, né? O Senhor, ele falou comigo e agora ele vai falar com você. A hora que você assistir esse vídeo, é o Senhor te convidando a viver o novo, para você vencer as provações, ser aprovado, viver o novo e contar testemunho, tá bom? Eu vou fazer uma oração agora. Vamos lá? Senhor, meu Deus, meu Pai, quero te louvar, Senhor, te agradecer por esse maná, dizer, Senhor, que o Senhor é maravilhoso, Pai, ser conosco nesse dia. O Senhor já está nos convidando a viver o novo, mas o Senhor está nos avisando, nós vamos ter provações, nós vamos ter teste, mas nos ajuda com o Teu Espírito Santo a nos sermos aprovados, ó Pai, por Ti, Pai, porque nós queremos mais de Ti. E que nós possamos, ó Pai, depois testemunhar, porque tudo é para a glória de Ti, Pai. Tudo é para a glória. A minha oração é, Pai, que cada um que assistir esse vídeo, Pai, receba e queira, Senhor, viver o novo de Ti. E podemos, ó Pai, contemplar a Tua glória. No nome que há poder que eu oro, no nome de Jesus. Amém. Compartilhe, né, dá o seu like, se inscreva no canal, comenta, porque é importante você comentar no YouTube, ver que é algo, né, importante, relevante, e ele vai entregar para mais pessoas, e assim você vai estar cumprindo o propósito de Deus. E você vai estar ajudando a alcançar outras vidas a também viver o novo. A viver o novo, e você vai estar sendo abençoada também, tá bom? Deus abençoe seu dia. Tchau!